Desculpe. Ok, então, começando, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, então, falando do encerramento da falência. Está regrado lá pelos artigos 154 até o 160. Né? Então, aqui já ocorreu todos os pagamentos dos credores, né? Obedecendo aquela ordem dos extraconcursais primeiro, depois os concursais, que a gente já viu, né? E, conforme a disponibilidade de recursos, né? Então, o administrador judicial, nesse caso, agora, ele só resta prestar contas. Ele tem que prestar contas ao juiz. Ele tem que fazer esse relatório final. Bom, o artigo 154 traduz a seguinte regra. Concluída a realização de todo o ativo, quer dizer, realização seria alienação, né? E distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Né? E aí nós temos 6 parágrafos nesse artigo, onde o primeiro parágrafo estabelece que essas contas serão autuadas, né, em autos apartados. Mais uma vez, a gente pode ter aí um incidente processual, eu já falei que são vários aí, né? Já falei sobre o pedido de restituição, que pode ser um incidente processual, que também é apartado. Eu já falei sobre o pedido de impugnação lá no quadro de credores, também são em autos apartados, né? Cada crédito impugnado vai ser uma autuação. Então, se houver vários credores impugnando o mesmo crédito, aí se autua juntamente, porque é o mesmo objeto de discussão. E, além disso, eu falei também sobre as ações revocatórias, na aula anterior, que também é um incidente processual que pode ocorrer. Então, veja que, eu já falei sobre isso, mas se tem alguém que nunca ouviu falar em processo empresarial, eis aqui um processo, um procedimento, um processo complexo, com vários procedimentos. E aqui também, se houver impugnação nas contas do administrador judicial, mais o incidente processual que será julgado em apartado, processado em apartado. Bom, então, depois que as contas são apresentadas e o juiz vai autuá-las em separado, ele publica um edital, abrindo prazo para qualquer interessado impugnar, um prazo de 10 dias, está lá no parágrafo 2º. No parágrafo 3º, a intimação do MP, ela é obrigatória, ele, como fiscal da ordem jurídica, ele também tem que comparecer. Bom, aí o que vai acontecer? Se houver alguma impugnação ou se o MP der o parecer desfavorável às contas do administrador judicial, o juiz vai ouvi-lo, né, para que ocorra o contraditório e ampla defesa, e depois, então, o juiz vai julgar, transcorrido esses prazos dos parágrafos anteriores, né, o juiz, então, julga por sentença as contas do administrador judicial. Bom, e se elas forem rejeitadas? Bom, se forem rejeitadas, na própria sentença, o juiz vai fixar as responsabilidades do administrador judicial, que pode ser responsabilidade civil, penal, inclusive pode ter seus bens indisponíveis. E essa sentença vai servir de título executivo em prol da massa falida. A massa falida, então, pode executar essa sentença em face do administrador judicial. E, por ser uma sentença terminativa, caberá apelação, está lá no parágrafo 6º do mesmo artigo 154. É assim que é o procedimento das contas do administrador judicial, né? Então, se elas forem julgadas, se elas forem aprovadas, ele vai apresentar um relatório final, né? Esse relatório final contém tudo discriminado: o valor do ativo, o que ele apurou, o valor do passivo e quantos credores ele conseguiu pagar, né? E além de fixar as responsabilidades que, porventura, continuará o falido, né? E, após esse relatório, o juiz, então, dá uma sentença de encerramento da falência, enfim, né? Que também cabe recurso. Mas, depois do trânsito em julgado, o que vai acontecer? O grande efeito dessa sentença, o primeiro grande efeito, né? Aqueles prazos da prescrição que ficaram suspensos lá
na sentença que decretou a falência, aqui ele volta a correr. Lembra que eu dei um exemplo lá de uma nota promissória que prescreve em 3 anos, e lá, quando se decretou a falência, ela faltava 1 ano para... Aliás, já tinha passado 1 ano, né? E aí faltavam 2 anos para prescrever. Vamos imaginar que esse credor não recebeu o crédito durante esse período. O que vai acontecer com aquela dívida a partir do trânsito em julgado dessa sentença, que volta a correr aquele prazo, nesse exemplo, mais 2 anos para prescrever, então, essa nota promissória que eu trouxe como exemplo. Então, é um grande efeito dessa sentença. Além disso, tem mais, né? O encerramento da sentença pode ocorrer também, pessoal, a extinção das obrigações do falido. Por quê? Quando ele declara a extinção das obrigações do falido, o falido ele vai ter em seu benefício a reabilitação empresarial. Lembram que um dos efeitos da falência é que o falido ele passa a ser inabilitado, né? Então, para que ele se reabilite, é necessário que o juiz decida por sentença a sua extinção. Isso pode ocorrer simultaneamente com a extinção da falência ou não. A gente vai ver que pode ocorrer depois dessa sentença ou até mesmo antes. Vai depender do cumprimento, né, de algumas exigências em prol do administrador judicial, né? Então, embora ele vai decidir na mesma sentença, o encerramento ele é de cunho processual. Agora, já os efeitos da obrigação do falido é de cunho material. Então, são institutos distintos. A gente não pode confundir, então, extinção das obrigações do devedor com extinção da falência. São 2 institutos distintos. Pode até ocorrerem simultaneamente. A gente vai ver daqui a pouquinho, logo na tela seguinte. Então, quando você fala em extinção das obrigações do devedor falido, você está falando de uma questão de direito material, e já a sentença que encerra é de cunho processual. Bom, o artigo 158, ele traz a seguinte regra: a reabilitação do falido ela ocorrerá nos seguintes casos. Então, se ocorrerem, né, essas situações dos 4 incisos, ele vai se reabilitar, né? E qual é a primeira hipótese? A primeira hipótese é que, se ele pagar todos os credores, né, o melhor dos mundos aí, né? Seria uma grande maravilha, né? É o que pouco ocorre, mas pode ser que toda a arrecadação do ativo dê para pagar todos os credores. Aí, nesse caso, né, ele está livre, ele está reabilitado. E isso pode ocorrer até mesmo antes dessa sentença. Então, nada óbvio que ocorra antes, né? Então, pagando todos os credores é a primeira condição da reabilitação, da extinção das obrigações de falido e sua reabilitação empresarial. Bom, vamos imaginar que não teve grana para pagar todo mundo, mas ele chegou perto. Ele chegou bem perto. Ele chegou lá na 6ª classe. E lá ele pagou 50% dos credores quirografários, né? E aí, o inciso 2 do artigo 158, eu vou ler para vocês, o artigo 158 é o artigo que a gente está lendo nessas condições do devedor falido para se reabilitar. Então, o inciso 2... O inciso 2 traz a seguinte regra: o pagamento, depois de realizado... Bom, o caput extingue as obrigações do falido. A primeira hipótese é pagando todos os credores, que está no inciso 1, que a gente já falou aí. A segunda hipótese que eu coloquei na tela é do inciso 2. O pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se, para tanto, não buscou a integral liquidação do ativo, né? Está dizendo, então, se você pagar 50% dos créditos quirografários, você vai se ver livre, você vai ter o administrador vai ter a sua extinção das obrigações e, por consequência disso, a sua reabilitação empresarial. Mas não se esqueça que os credores quirografários estão na 6ª classe. Então, para ele começar a pagar os credores quirografários, ele já pagou os credores trabalhistas, né? Crédito à relação de trabalho limitados a 150 salários mínimos por trabalhador, só relembrando aí, né? Além dos créditos
oriundos de acidentes do trabalho, que é a primeira classe. Segunda classe, os créditos com garantia real limitados ao valor do bem. Terceira classe, os créditos tributários, exceto as multas, né? Quarta classe, dos créditos com privilégio especial. Quinta classe, os créditos com privilégio geral, lembrando aí, né? Sexta classe, os créditos quirografários, né? Quer dizer, depois dos créditos quirografários, só vão voltar as multas e os subordinados. Então, se ele chegar até aqui, ele também vai ter a sua reabilitação. Bom, vamos imaginar que a grana não deu para chegar até aqui, que não é muito fácil, né? Então, nesse caso, ele vai ficar com essa penalidade ad eterno? Não, obviamente que não pode, né? Então, o inciso 3 traz a hipótese do decurso do prazo após 5 anos do encerramento, da data do encerramento da falência. Olha só a importância desse marco da sentença que encerra a falência. Depois de 5 anos, então, ele terá a sua reabilitação. Isso se ele não cometeu crime falimentar. Porque se ele cometeu, esse prazo é maior. Esse prazo é de 10 anos, está lá no inciso 4. Então, prazo de 10 anos, contado do encerramento da falência em caso de crime falimentar. Ok, pessoal? Então, isso que eu tinha para falar do encerramento da falência. O encerramento da falência, então, gera dois grandes efeitos, dois importantes efeitos, que é na prestação de contas do administrador judicial e na extinção das obrigações do falido. Okay? Então, vamos, então, agora estudar um outro tema, que é a recuperação extrajudicial, que ela está lá regrada nos artigos 161 a 167 da LRE. Começando, então, pelo conceito, é o acordo firmado pelo devedor em situação de crise econômico-financeira e seus credores, com o objetivo de evitar a quebra, com ou sem posterior homologação judicial, constituindo título executivo a partir da sentença de homologação. Então, nada mais, nada menos, pessoal, do que uma proposta entre o devedor e que faz essa proposta para os credores, né? E aí pode ser todos os credores ou um grupo de credores, né? Então, o artigo 161, ele afirma que o devedor deverá preencher os requisitos do artigo 48. E a gente vai ver que não é bem assim. Existe uma certa impropriedade desse artigo 161 quando ele manda cumprir os requisitos do artigo 48. Eu vou dizer por quê, né? Eu vou ler para vocês o caput, porque nós temos aqui 6 parágrafos do artigo 161, onde a gente vai trabalhar agora, de agora em diante, como é que vai funcionar essa regra. Mas por que eu digo que tem uma impropriedade? Eu vou ler o caput para vocês para explicar. Artigo 161. O devedor que preencher os requisitos do artigo 48 desta lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. Bom, a impropriedade, pessoal, é que ele está estabelecendo para a recuperação judicial o cumprimento dos requisitos do artigo 48. Na verdade, não é só isso. Por quê? Se eu quiser propor, o devedor quiser propor com algum credor ou alguns credores, mas não quiser pedir a homologação judicial, eu não preciso cumprir o artigo 48. Então, na verdade, para cumprir o artigo 48, somente em caso de homologação judicial. Mas nós vimos lá atrás, quando a gente estudou aquela parte das hipóteses da recuperação, a gente viu que a recuperação é qualquer acordo entre o devedor e um credor ou demais credores ou algum grupo de credor. Então, na verdade, essa exigência do artigo 161 para que se cumpra os requisitos do artigo 48 é somente em caso de homologação judicial, que não é obrigatoriamente para todas as situações de recuperação judicial, extrajudicial, perdão. Bom, então vamos ver quais são esses artigos do 48. Esses artigos são esses requisitos, perdão, os requisitos do artigo 48, que são os mesmos requisitos que nós estudamos lá para a recuperação judicial, né? Então, só relembrando, primeiro requisito, exercício regular de suas atividades há mais de 2 anos, né? E faz sentido, porque imagine que um empresário com menos de 2 anos já pedindo recuperação judicial, então aí ele estabeleceu um prazo razoável, é o mesmo requisito lá da recuperação judicial, assim como os demais. Outro requisito, não ser falido. Bom, nós vimos ali que o falido ele vai ser chamado de falido até a extinção das suas obrigações, né? Então, se ele cumprir lá a gente viu lá no encerramento da falência, se ele cumpriu lá
o pagamento dos credores, ou até mesmo chegou a 50% dos criografares, ou decorreram aqueles prazos previstos lá, vai ocorrer, então, a extinção dos efeitos daquela sentença. Obviamente que ele estará reabilitado e não vai se enquadrar aqui nesse conceito de ser falido, né? Só dentro do período, então, de sua penalidade. O outro requisito, não ter menos de 5 anos, que ele obteve uma outra recuperação judicial, aí pode ser judicial, né? E, além disso, não ter sido condenado por crime falimentar, os crimes falimentares que a gente vai ver na próxima aula, na semana que vem, se Deus quiser. Bom, então esses são os requisitos, né? E a exclusão do plano de recuperação extrajudicial é a mesma situação, ele aqui repete aquelas exclusões, tanto da falência quanto também da recuperação extrajudicial, e aos créditos de natureza tributária, de natureza são os créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente do trabalho e os créditos decorrentes de propriedades de terceiros, né? Isso está lá no artigo 49. Não sei se vocês vão se lembrar, mas para a gente relembrar, são aqueles créditos, né, de propriedade fiduciária. Na verdade, não, a propriedade não pertence ao devedor, pertence a terceiros, né? Então, lá nós temos a propriedade fiduciária, o leasing, né, arrendamento mercantil, aquela venda com reserva de domínio, a promessa de compra e venda, enfim, são situações onde o Código exclui para que seja que entre na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial. Então, essa exclusão são os mesmos. Está lá no parágrafo 1º do artigo 161. E os credores que não participarem do plano? Bom, existe um sistema de proteção. Para quê? Aqueles credores que não aderiram ao plano, né, mas eles podem ser obrigados a participarem do plano. Eles serão vinculados obrigatoriamente, desde que aprovem 3/5, no mínimo 3/5 do credor. Isso é um sistema interessante que a lei nova criou, porque, às vezes, por causa de um credor ou de um grupo pequeno de credores, não vai se promover uma recuperação extrajudicial, e aí, como nós vimos que o grande objetivo da lei é a recuperação, é a preservação da atividade empresarial, então, nesse caso aqui, se houver a aprovação de 3/5 dos credores, né, aquele 1/5 que não aderiu, ele será vinculado obrigatoriamente, ele vai participar da recuperação extrajudicial. Bom, então, essa recuperação judicial homologável, que eu falei que vai cumprir os requisitos do artigo 48, essa recuperação extrajudicial, qual é a vantagem? Eu listei aqui 4 vantagens, né, dentro desse aspecto do devedor buscar a homologação judicial. Qual é a vantagem, né? Bom, a primeira vantagem está lá no parágrafo 6º do artigo 161, também inserido lá no 515 do novo CPC, é que essa homologação, se ela for descumprida, ela passa a ser um título executivo judicial. Bom, esse é um ponto. A outra vantagem, a impossibilidade do credor, aquele que assinou o signatário, ele não pode mais desistir de sua adesão somente se tiver anuência, se tiver o consentimento de todos aqueles que assinaram, que subscreveram, né? Então, no momento que ele adere, ele não pode mais sair, exceto se todos os credores concordarem. Isso está no parágrafo do artigo 61. E outra vantagem é a possibilidade de alienação em asta pública de filiais de unidades produtivas isoladas quando constar no plano, está no artigo 66. Né? E, por fim, essa vantagem em face do devedor, que é a possibilidade de abranger aqueles credores que não aderiram, que não subscreveram, que não assinaram, mas se você tiver adesão de no mínimo 3/5, você, então, vai conseguir essa homologação judicial e
é uma vantagem, aí no caso para credores e devedor, dependendo da situação aí. É a vantagem da homologação. Ok? Bom, como é que vai funcionar então? Bom, a instrução do pedido. Ele deve ser instruído com todos os documentos, né, que listaram lá no artigo 162, que estão aí na tela, né, além do parágrafo 6º do artigo 163. Então, lá no artigo 162, ele traz essas regras, essa exigência que vai instruir o pedido, que é o requerimento com a justificativa do acordo celebrado, né? Então, ele tem que justificar o instrumento do acordo, né? Que aí vai ter todas as condições do acordo, a exposição de toda a situação patrimonial do devedor, né? E não basta expor a situação dele, que ele tem que apresentar também as demonstrações contábeis, aí entra balanço patrimonial, balanço do resultado do exercício, se deu lucro, se deu prejuízo, ele apresenta, então, do último exercício social. Além disso, documentos que comprovem a representação daqueles que assinaram, né? Do empresário que assinou. Pode ser por procuração, pode ser por... você tem que analisar o ato constitutivo, que tem que constar quem assina pela empresa, seja o contrato social, ou até mesmo no estatuto. Lá pode ser alguma ata que designa, então, a diretoria ou o administrador. Então, esses documentos, obviamente, tem que compor, instruir o pedido. E, por fim, a relação completa de todos os credores, com a indicação de endereço, qual é a classificação, qual é a natureza do crédito e o valor atualizado. Então, nesse aspecto, é assim que vai, então, instruir o pedido de recuperação extrajudicial. Bom, e se houver oposição dos credores, né? Então, quando o juiz recebe o plano de recuperação, ele convoca os credores para apresentar eventuais impugnações, e essa convocação será por edital, né, em jornal de grande circulação ou órgão oficial, e aí os credores terão 30 dias para apresentar alguma impugnação, podendo alegar essas matérias do artigo 164, parágrafo 3º. O que ele pode alegar, então, nessa impugnação? Bom, prática de qualquer ato previsto no artigo 94, inciso 3. Estão lembrados lá que o artigo 94 estabelece aquelas condições onde vão se presumir a condição de insolvência do devedor? O inciso 1 do artigo 94 traz a hipótese de protesto de título, né, cujo valor seja 40 salários mínimos. O inciso 2 traz aquela situação da qualquer execução frustrada. E o inciso 3 traz um rol de atos, chamado atos de falência ou atos ruinosos. Então, esse inciso 3, se ocorrer atos ruinosos ou ocorrer algum ato, listado no artigo 94, inciso 3, também será objeto de impugnação. Ou algum ato de fraude com alguns credores, né? E nós temos lá os previstos no artigo 130, que a gente viu na aula passada, é aquela situação da ação revocatória por ato fraudulento e prejuízo à massa falida. Então, também pode ser alegado aqui. Ou qualquer descumprimento de alguma exigência legal. Além disso, caso não haja o preenchimento daquele percentual, né, de 3/5 dos credores, lá no artigo 163, também pode aqui ser alegado nessa impugnação de qualquer credor. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha para falar hoje sobre recuperação judicial e sobre o encerramento da falência, aberto a perguntas e depois a gente vai corrigir o nosso exercício. Alguém se habilita a perguntas? Não, até porque aí a gente vê que essas regras são muito objetivas, estão listadas aí nos artigos que eu mencionei, vocês podem depois ler, e assim, não tem muito segredo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a outra tela. Elias, faltam só 4 minutos. Você quer que eu inicie outra para fazer a correção? Não, por favor, porque 4 minutos não serão suficientes para a gente, não. Tá bom, peraí. Obrigado.